E aí, pessoal, os jogadores vão chegando, as oportunidades se criam. Muitas vezes alguns não confirmam e outros confirmam. E hoje eu vou falar de dois nomes que são os nomes da hora no Grêmio. E vocês vão ficar surpresos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Então, entre no link e entenda um pouco mais dessa oportunidade. Este espaço aqui dá lugar para a categoria de base. A gente citou Ferreira quando ninguém sabia, a gente citou Fernando Henrique, a gente citou Pedro Lucas, a gente citou também Vitor Bobsin, a gente citou muito o goleiro Breno, vocês lembram quando ninguém falava no Breno, inclusive era para ser emprestado, a gente falou aqui e disse bota, a gente falou muito em Wanderson, a gente falou também, é verdade, em Guilherme Guedes, falou em Jean-Pierre, ou seja, os jogadores muitas vezes eles surgem e as oportunidades vão sendo dadas, uns pegam, abraçam, outros não, a gente falou de Elias. E hoje eu trago para vocês dois nomes que são os nomes da hora. Exatamente, os nomes mais citados e mais observados. Os nomes que indicam empolgação, encantamento, ideia de prosseguimento, em duas posições que o Grêmio tem se mostrado um clube muito feliz. Eu vou começar falando do goleiro. Isso. O Grêmio tem no time principal o Breno, menino da base. O Grêmio tem Paulo Vitor. O Grêmio tem Adriel, que já foi muito citado também nesse canal, e Gabriel Chapecó. Mas, curiosamente, o Grêmio tem no time da transição um goleiro chamado Felipe Scheibig. Difícil o sobrenome dizer, mas vamos ficar com Felipe. Um goleiro de 21 anos, de 1,95 m, que a todo momento é citado por todos que acompanham categoria de base. Olha a história dele. E aí é curioso, os dois jogadores que eu vou citar hoje são gaúchos. É verdade. Natural de Três Passos, né, formado nas categorias de base do TAC. O Atlético lá, o Clube Atlético Três Passos lá, Atlético Clube, uma coisa assim. Time tradicional aí que tem formação. Trabalhou lá de 2014 a 2019. E vem pro Grêmio em 19. De lá para cá, ele é relativamente discreto. Não foi um titular absoluto, um goleiro discreto dentro desse trabalho. Mas, e isso se tem aí um ano para cá, ele ganhou uma projeção tamanha em cima de uma característica que é muito importante para um goleiro. A frieza e um goleiro que não erra. Ele é muito frio e ele é muito concentrado e ele não erra. Aí eu pergunto, e as valências? O que ele tem de principal característica? E ele vai bem nas características que precisa, saída de bola, ele é muito rápido, muito ágil, joga muito bem com os pés, o que é uma exigência do futebol atual. Não se consegue, por exemplo, mais ter goleiros como o Vanderlei com tamanha dificuldade de utilização com os pés. E ele é um goleiro tido como completo, que está em processo de formação, mas que neste momento, empolga mais inclusive do que Adriel e do que o goleiro Chapecó. A gente não pode exigir ainda, mas a tendência é que o Grêmio tenha mais um goleiro nessa linha de produção importante e forte que o Grêmio desenvolve. Eu fico muito contente em poder falar de goleiro, porque a gente adiantou aqui o que aconteceria com o Breno. E a história do Felipe, acho que vai também se abraçar a futuro para o Grêmio, um goleiro aqui gaúcho, de Três Passos. Então, muito legal, 1,95 m de altura, 21 anos. Anotem esse nome. O nome é Felipe. E aí vamos para o outro, mais jovem, mas com uma história encantadora. Eu estou falando de Zinho Hoffmann. Ele, para quem não viu, foi o grande nome do time sub-17 que fez um belíssimo campeonato brasileiro no ano passado. Ele fez 5 gols em 11 jogos,
nesse campeonato. Hoje ele está no Sub-19 e na semana passada ele renovou o seu contrato. Ele já tinha o contrato profissional quando fez 16 anos e ele renovou. Ele tem 18 anos hoje. Esse, gente, esse é o sucessor do lado esquerdo de ataque do Grêmio. Ele fisicamente até ele é parecido com o Ferreira. É um jogador muito inteligente, muito inteligente. É um jogador que tem essa facilidade de ir para dentro, ele usa o pé direito, joga pelo lado esquerdo. É um baita de um guri, um jogador que a gente tem tudo para ver mais um nessa linha, que começou com Pedro Rocha, que passou por Everton, que passou por PP, que hoje tem Ferreira, que deve ter ali na frente jogadores como o próprio Elias e que tem obrigatoriamente nessa linha sucessória Zinho Hoffmann. Esse menino tem uma história curiosa, tá? Como eu disse, ele tá no Sub-19, mas vocês sabem da onde ele vem? Ele é do interior do estado também, se não me engano, Lajeado, mas ele vem da escolinha do Grêmio, da escola de futebol do Grêmio. Ele tá no Grêmio há muito tempo. E aí quando a gente vê isso, a gente se empolga, porque falar da escolinha também é falar da nossa história. Douglas Costa, por exemplo, veio da escolinha. Marcelo Groy veio lá do Cristal também. A força da escola tricolor de futebol, da nossa escolinha, ela, quando tem jogadores desse porte que conseguem chegar no profissional, como o Gui Azevedo chegou, como outros tantos que estão aí, brilhando com a camisa do Grêmio, é legal. Esse time Sub-17, que hoje estão completando 18 anos, estão no primeiro ano da categoria Sub-19, alguns já também jogando no Sub-20, tem bons nomes. Eu já falei em Cuiabano, já falei em Ronald, mas tem em Zinho a diferença técnica, o jogador da diferença. E eu acho que nós estamos diante, sim, de um jogador que vai nos dar muita alegria num curto espaço de tempo. Para quem analisa, diz que não é ontem que ele vai subir, não vai jogar amanhã, não é essa a questão. Ele está em processo de evolução. Mas nenhuma pessoa que eu conversei, nenhuma pessoa que eu conversei tem dúvida sobre o tamanho dele e como ele pode brilhar com a camisa do time profissional. E só por isso já faz com que a gente tenha a obrigação de passar para vocês. Então, anotem os dois nomes. Felipe, o goleiro, 21 anos. Zinho, o Zinho Hoffmann, ou somente Zinho, nome de craque, né? Nome de craque. Quem não lembra de Zinho jogando, Zinho formado no Flamengo, que foi campeão com o Grêmio na Copa do Brasil. Mas Zinho, extrema pela esquerda. Anotem aí e depois me cobrem. Esses vão jogar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.